continuidade à série histórica com grandes nomes que participaram da história do direito do trabalho no Brasil, a TV Ana Matra está em Natal, no Rio Grande do Norte. No estúdio, gentilmente cedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. E o nosso entrevistado de hoje é o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Francisco Fausto Paula de Medeiros. Vamos conversar um pouco sobre como foi o período de atuação do ministro Fausto no TST. Saberemos também a opinião dele sobre assuntos diversos, a exemplo da flexibilização das normas trabalhistas, a reforma da CLT e a importância do movimento associativo para os magistrados. Ministro Fausto, muito obrigada pela entrevista aqui para o nosso programa. Ah, o prazer, viu? Gostaria primeiro de falar do período que o senhor ingressou na magistratura, né? Foi em 1961. Naquela época, né, o Poder Judiciário... Era diferente. Nós fazíamos um direito pretoriano. Isso significa o seguinte, que as leis trabalhistas eram muito escassas. Então, existia apenas a CLT, mas com ainda muito poucas interpretações dadas pelos tribunais, ou regionais ou superior. E aí nós inventávamos o direito. Eu costumo dizer isso, que nós criamos o direito a partir de pequenas causas julgadas na Junta de Conciliação e Julgamento, as antigas Juntas de Conciliação e Julgamento. Foi um período muito fértil de elaboração do direito, elaboração pretoriana do direito. E hoje o judiciário está bem diferente. Você acredita que essas mudanças pelas quais o Poder Judiciário vem passando são positivas? Acho que sim, acho que há boas mudanças, não tenho dúvida nenhuma. Tanto de estrutura como de orientação. Durante muito tempo, quando eu estava no Tribunal Superior do Trabalho, na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, eu fui contra a criação do CNJ. Mas eu creio que o CNJ tem dado alguma colaboração, boa colaboração ao Poder Judiciário brasileiro. Se tivesse de dizer, vai ser criado agora, qual é a sua posição? Eu diria, sou contra. Sou contra por vários motivos. Parece que eu estou adiantando um pouco a entrevista, mas vou falar sobre isso. Sou contra por vários motivos. Porque, veja bem, um professor Murilo Carvalho, titular de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele escreve uma tese muito interessante falando na diversidade cultural de nossa política. Ele diz, nós tivemos um longo período oligarca, tivemos depois um período de ditadura civil, Getúlio Vargas, tivemos um período de ditadura militar e democracia de maneira muito tímida, segundo ele, na expressão dele, muito tímida. Agora imagine o CNJ nas mãos de um ditador. Ele vai abafar, vai sufocar o Poder Judiciário. Os juízes vão ter de submeter-se à orientação, inclusive jurisprudencial, do CNJ. Mas o CNJ não se mete, só se mete em questões administrativas. Isso agora. Nada impede que uma ditadura modifique a composição, retirando juízes qualificados, colocando juízes que apenas servem à ditadura, etc. e tal. Eu disse isso na presidência do TSE quando se falou na criação do CNJ. Mas eu acho que o CNJ tem dado alguma boa colaboração ao Poder Judiciário brasileiro. O senhor se tornou ministro em 1989, né? Como foi atuar no TST naquela época? Olha, eu cheguei no TST em 1989 de maneira muito tímida. Apesar de eu ter sido um juiz muito agressivo no Tribunal Regional do Trabalho do Recife, quando participei ativamente das decisões coletivas sobre a greve dos canavieiros, que aquilo agitava muito a zona da Mata Pernambucana, havia morte de um lado e do outro e tal, eu tinha uma certa agressividade. No TST eu tive de me ser um pouco comedido, até porque no TST a atuação do juiz é diferente. O juiz não julga só pelo que ele pensa, julga de acordo com a jurisprudência precedente, porque nós somos um tribunal lá no TST. Somos um tribunal que uniformiza a jurisprudência. Portanto, você não pode tomar posição diferente daquela que foram tomadas no passado por seus colegas. Mas o TST está sofrendo uma mudança de orientação, eu vou dizer política. Política. O TST era muito de direita, muito conservador. Isso conflitava com a minha posição de independência no Tribunal do Recife. Eu fiz tudo para evitar que isso acontecesse, mas não pude evitar que a jurisprudência prosseguisse de maneira muito dura contra o trabalhador. Digo até que o anunciado 310 é um exemplo muito claro disso. Foi elaborado assim como se elabora uma legislação, uma lei. E foi elaborado exatamente para preservar as empresas de reclamações, segundo o juiz da época, os ministros da época, absurdas, formuladas pelos sindicatos. Foi feito para isso.
Tudo isso ficou na minha cabeça e eu tive de lutar contra isso de maneira surda, numa luta surda, não me conformava com a extinção constante de processos de dissídios coletivos, né? Muitas categorias perderam a sua database, né? Essa aqui é a verdade. Houve uma confusão muito grande na área trabalhista do Brasil. E eu fui, aos poucos, me adaptando a nova maneira de julgar, sem querer me adaptar à orientação jurisprudencial predominante no TST. Sempre fazia ressalva. Com ressalva, do meu ponto de vista, eu voto assim. Sempre dizia isso. Fui levando essa coisa. Esperando um momento em que eu, de fato, pudesse expandir melhor a minha orientação, eu diria política, né? No julgamento dos processos trabalhistas. Isso veio acontecer plenamente quando eu cheguei à presidência do Tribunal Superior do Trabalho. E como o senhor avalia a extinção dos classistas e qual foi a participação do senhor no processo que culminou, né, na emenda constitucional número 24 de 99? Pois é, o presidente era Wagner Pimenta e era o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Naquela época começou a tramitar no Congresso Nacional a emenda 45, que tratava da reforma do Poder Judiciário. Nós tínhamos interesse em uma participação efetiva do Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo no que diz respeito ao direito trabalhista e à justiça do trabalho. E eu fui encarregado por Wagner, na verdade eu me propus fazer isso, e ele aceitou, fui encarregado de preparar documentos que seriam encaminhados aos deputados e senadores. Eu preparei todos esses documentos no meu gabinete, corregedor. Nessa época eu recebi a visita do pessoal da Ana Matra, Grijalbo e outros, o Gumero, todos eles, que começaram a me fornecer boas ideias a respeito dessa reforma. Eu aproveitei todas essas ideias nesses documentos, todas essas ideias. Por isso eu digo sempre que no TST eu sempre tive a ajuda muito grande, muito efetiva da Ana Matra, do pessoal que faz a Ana Matra, que faz a Matra. Eu tive essa ajuda muito grande. Eu era corregedor na época. Depois, quando eu cheguei à presidência, a ajuda se tornou mais efetiva. Eles chegaram a me ajudar, ele disse que eu é que abri o TST para isso, mas na verdade eu olho sob outro prisma. Eles é que me ajudaram na elaboração orçamentária. O orçamento da Justiça do Trabalho brasileira foi feito, que é feito pelo TST, foi feito com a participação efetiva da Ana Matra. O senhor foi também um dos grandes opositores das comissões de conciliação prévia, né? E o Supremo, há pouco tempo atrás, terminou com a obrigatoriedade do trabalhador ter que recorrer a essas conciliações antes de ingressar na Justiça. Como o senhor avalia que até hoje existam as comissões de conciliação prévia? Essa foi uma grande decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, eu me posicionei muito contra as comissões de conciliação prévia, porque o que elas queriam era substituir os classistas que haviam sido extintos antigamente, a representação classista que havia sido extinta. Eles agiam como se fossem classistas, mas agiam como um tribunal de leigos. Na fachada deles tinha o Poder Judiciário, e comissão de conciliação prévia, e eles faziam os trabalhadores faziam qualquer tipo de acordo por pressão deles. Eu me insurgi contra isso, e me insurgi de uma maneira muito acalorada até. Tanto que eu tive uma reunião no Ministério da Justiça não, no Ministério do Trabalho, eu tive uma reunião, eu não me recordo quem era o ministro na época, uma reunião quando nós fomos discutir essa questão da Comissão de Conciliação Prévia. Eu falei dizendo que era contra, que era um absurdo, que estavam fazendo, que aquilo não era poder judiciário. Estava presente o presidente da Confederação, entre outros, muita gente presente, na mesa redonda, estava presente o presidente da Confederação Nacional do Comércio, que se surgiu contra mim. Ele foi violento na participação dele nessa reunião. E eu respondi à altura, dizendo que era meu pensamento, que eu achava que era assim mesmo, e que também tinha minhas dúvidas quanto à lealdade dele nessa intervenção, porque uma coisa era certa: se você fizer um censo das reclamações trabalhistas naquela época, das reclamações trabalhistas em todo o país, você vai ver que os empregados do comércio têm uma participação mínima. Quase nula a participação do comércio. E, no entanto, na Comissão de Conciliação Prévia, a que mais prosperava era do comércio. E por que é que se explica, como é que se explica que nós não tivéssemos reclamação de empregado de comércio? É porque o presidente do sindicato geralmente era gerente de loja. Quem mandava era o proprietário da loja. No seu gerente, ele via de consequência no sindicato.
A Comissão de Conciliação Prévia não presta bom serviço ao país, nunca prestou bons serviços ao país. Depois, eu fui convidado pela CUT e fui até o ABC Paulista. Fui até o ABC Paulista fazer uma visita. Lá, a CUT, né? O pessoal da CUT, a diretoria da CUT. Eles me levaram a uma comissão de conciliação prévia e mostraram, olha, aqui é diferente. E, de fato, funcionava muito bem. Eu saí fazendo um elogio daquela comissão. Mas acontece que ali era uma comissão dirigida por trabalhadores. Portanto, não poderia fazer o papel, exercer o papel que os outros estavam exercendo, que era o papel dos empregadores. Né? A comissão ali funcionava normalmente. Assim mesmo, eu creio que a Justiça do Trabalho está muito preparada para conciliar. Está dando provas agora, inclusive aqui em Natal. Né? Está dando provas de que pode conciliar muitas reclamações. Não precisa de comissão de conciliação prévia. Ainda sobre aquela época, o senhor acredita que valeu a pena ter lutado para a gente ter hoje 27 ministros no TST? Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Muita gente põe isso em xeque, sem dúvida, mas eu acho que sim, valeu a pena porque, na verdade, nós temos um volume de processos no TST, ainda temos até hoje, muito grande. E com a saída dos fascistas, os fascistas podem, mas como os fascistas saíram e fizeram falta? Não, é que os fizeram falta na medida em que os votos classistas eram feitos por assessores. Era o gabinete que fazia o voto, não era o classista. Ele apenas lia o voto nas sessões. Né? E então aquilo começou a fazer falta. Muitos processos, muita gente, muitas vagas de classistas, e nós lutávamos para que essas vagas fossem preenchidas por juízes togados. Conseguimos isso, felizmente. Foi muito bom para a Justiça do Trabalho, de um modo geral. Na época que o senhor esteve no TST, o senhor foi considerado um grande ativista político e institucional, né? O senhor acredita que valeu a pena